O Deus do antes. O Deus do antes, enquanto eu lutava com o segundo tumor, o Deus do antes já estava mostrando que haveria um terceiro. E o terceiro estaria totalmente no governo dele, como tudo está no governo dele. Deus não perde o controle de nada, querido. Nem de uma célula cancerosa. Ele faz o que ele quer, como ele quiser. Ele deixa viver e ele tira a vida. Ele faz como ele quiser. Como ele quiser. Mas pela soberania dele, um projeto que ele tinha para a minha vida, ele me permitiu viver. Ele está me permitindo viver. E foi quando eu entendi que a terceira parte ficaria, cumprindo a revelação do profeta Zacarias. Esse câncer dormiu por 7 anos. Os 2 anos que a medicina me deu em São Paulo se passaram. Se passaram 7 anos. Em 2015, houve um movimento. O espectro que eu faço junto com a ressonância denunciou o movimento das células. Havia vida, havia células vivas. Não era uma necrose. Então essa imagem é real. Mas deixa essa imagem aí. É essa imagem que Deus quer confrontar a igreja dele nessa hora. O que ele quer mostrar para nós. 2 coisas que eu uso para essa imagem. Antigamente eu olhava para ela, antes da fé ser curada, eu olhava para ela e o que eu via era medo, pavor, uma tortura, fracasso. Muitas vezes nós relacionamos o não de Deus, a doença, a culpa. Sentimos culpados. Achamos que não temos fé para ser curados. E somos até acusados disso. Você não tem fé, não? Quanto sofrimento o enfermo sofre. Somos muito julgados. Então tudo isso, quando eu olhava aquela imagem, meu Deus, tira isso daqui. Limpa isso. E sempre vi, a terceira parte vai restar, filha. Eu estou no controle. Tudo está no meu controle, no meu governo. Era muito difícil de entender, irmãos. Era muito difícil de compreender. Hoje eu olho para essa imagem, eu vejo vida. Eu vejo o poder de Deus. Eu vejo o quanto Ele é poderoso. O milagre não é a cura, queridos. O milagre, como diz a canção, o milagre sou eu. Eu estar viva, confundiu a medicina. Não era para estar viva. Eu estou viva numa permissão de Deus para pregar o evangelho dele nessa última hora, porque ele tem pressa. Ele não vai desistir da sua igreja. E nos deixou totalmente descomprometidos com qualquer igreja. Nosso compromisso é somente com a palavra. Não estamos em lugar nenhum para agradar ninguém. É com a palavra. Deus ama a sua igreja, Ele não vai desistir dela. Então quando eu vejo essa imagem hoje, eu vejo tudo que Deus é, quem Ele é, o que Ele faz. O que mudou a igreja? A imagem é a mesma. O que mudou foi o que Deus quer fazer na vida de cada um que ouve essa palavra. Mudou foi a minha fé. A fé nos faz ver o invisível. A fé nos faz andar sobre as águas. A fé nos faz ver muito além. Nos faz ver como Deus vê. O domínio dEle, o governo dEle, a soberania dEle. A fé me faz dormir sabendo que se eu acordar aqui, Cristo acorda comigo. E se eu não acordar aqui, eu acordo com Cristo. Porque a fé nos dá uma esperança viva de vida eterna. Em qualquer momento da nossa vida, é assim que nós vamos viver. Porque nós não somos dessa terra. Somos cidadãos do céu. E só o Evangelho pode transformar a nossa mente para entendermos isso. Uma outra coisa que essa imagem também nos ensina, que nós estamos lutando, na verdade, que nós temos que combater e nos preocupar e nos importar mesmo, porque quando nós recebemos uma notícia dessa, é a pior notícia que recebemos no consultório médico. Mas quando estamos em pecado, será que nós estamos percebendo que estamos com a pior doença? O pecado é pior que a morte. O pecado é pior que a pobreza. O pecado é pior que a doença. Cadê a sensibilidade da igreja para entender isso? É por isso que Deus permitiu que a doença ficasse. É por isso que eu vou confrontar a igreja com essa imagem. Muitos ficam assustados com isso aqui, como eu ficava. Isso aqui está visível. Mas isso aqui não me separa de Deus. A doença não apaga meu nome no livro da vida. O pecado sim. O pecado me separa de Deus agora e me separa de Deus eternamente.
Ele quer nos curar. Só que há muitas coisas que impedem que essa cura aconteça. E uma delas nós temos lutado nesse congresso desde sábado, é com as fortalezas da mente. Pessoas que entram na igreja, ouvem a palavra e saem do mesmo jeito que entrou. A palavra não desce ao coração. A semente viva não germina no coração. Mas amém, cada dia que você ouvir uma oportunidade para que você tenha para entregar a Cristo mesmo, verdadeiramente a sua vida. E eu quero compartilhar uma passagem muito séria, que eu acho uma das mais lindas. Jesus pregando para uma pessoa só. Às vezes o pregador se importa muito para pregar com quantas pessoas vai estar ouvindo ele. E nós temos aqui um exemplo do mestre, do nosso rei, do nosso salvador. As melhores pregações dele foi para uma pessoa só. E aqui em João 3, nós vamos ver esse encontro dele com o príncipe dos judeus, Nicodemos. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Capítulo 3, a partir do verso 1. João, capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nos escritos mais próximos dos originais, não está desse jeito. Nicodemos não fez uma pergunta. Nicodemos, o religioso Nicodemos, ele não pergunta, ele não faz essa pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Os mais próximos originais vão dizer assim: não pode. Não pode um homem sendo velho nascer de novo. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que pregação, igreja. Que coisa maravilhosa.
alguns momentos, aliás, só em 2 momentos nós vamos ver a hora que Jesus teve um encontro com alguém. Com a mulher samaritana, nós vamos entender que na hora mais quente do dia, né? Meio-dia. E aqui João faz questão de colocar que com Nicodemos foi à noite. À noite. O príncipe dos judeus, provavelmente membro do Sinédrio, um homem muito importante, um homem que conhecia toda a lei, um homem que cumpria todos os rituais da lei, que guardava toda a lei cerimonial, 613 leis, queridos. Jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga. Um baita, vamos dizer assim, um baita de um crente, né? Muito conhecedor, muito inteirado, príncipe, vestes reais, bem vestido. E ele foi ter com Jesus à noite. Ele gostava de Jesus. Ele gostava de Jesus. Mas por que à noite, queridos? Por que à noite? Porque ele não queria que ninguém o visse. Ele não poderia ser visto com Jesus. Jesus era odiado pelos fariseus. Os fariseus já queriam matar Jesus, porque Jesus já se manifestava como sendo Deus, o Filho de Deus, o Eu Sou. Curava no sábado. Ele já estava sendo perseguido. Ele já estava sendo muitas vezes confrontado. O maior embate de Jesus foram justamente com esses homens moralmente impecáveis. Impecáveis. Esse foi o maior embate de Jesus com os fariseus, porque Jesus sabia bem quem eles eram por dentro. E aqui no capítulo 2, no versículo antes, vai dizer que Jesus não confiava neles, porque Jesus sabia muito bem o que era o coração do homem, o meu e o seu. Imagina Jesus, as vestes de Jesus, a simplicidade de Jesus. Jesus não tinha nada a ver com aqueles homens. Pelo contrário, Jesus comia na mesa com publicanos, com pecadores, andava com as prostitutas, andava com os pecadores, sentava à mesa com eles. Quebrou um tanto de protocolo, um tanto de paradigma. E muitas vezes, nós estamos querendo fazer como Nicodemos, né? Elogiou Jesus. Bom mestre, todos esses sinais que o Senhor faz só pode vir da parte de Deus. Olha, que elogio, né? Vindo do príncipe dos judeus, num momento tão importante que Jesus estava sendo já perseguido. Que oportunidade para Jesus já fazer uma amizade, uma aliança já com aquele homem, né? Para melhorar um pouco a situação dele. Jesus não se importa com os nossos elogios, queridos. Ele conhece bem o nosso coração. Assim como Nicodemos, a religião, a igreja tem feito isso. Ela tem rejeitado esse evangelho de Cristo Jesus, porque ela quer tornar esse evangelho mais bonito, mais atraente, um evangelho mais aceitável, um evangelho que possa atrair mais pessoas. Então muitas vezes estamos tentando fazer como muitos fazem e querem fazer com Jesus. Deixar Jesus mais bem vestido. Não dessa forma, né, que Nicodemos encontrou à noite. Queremos mudar Jesus da nossa igreja. O liberalismo faz isso. O liberalismo faz com que a igreja cada vez mais toma a forma da cultura desse século. Se secularize mais, fique mais mundana, mais agradável. Um cristianismo de aparência, sem ter que renunciar a nada, sem ter que arrepender de pecado, continuar pecando. Afinal a graça me salvou. Eu vou repetir o que eu disse de manhã: quem confunde a graça com liberdade de pecar, não conheceu o evangelho de Cristo, e provavelmente não nasceu de novo.
Porque um dos sinais do nascido de novo é o incômodo, o desconforto que o pecado traz ao coração do novo convertido. De saber que transgrediu a Deus, ofendeu a Deus com o seu pecado. Então ele fica triste, traz tristeza ao coração dele, uma tristeza segundo Deus, que vai levar esse convertido ao arrependimento logo. E ele se arrepende, e ele confessa seu pecado, e ele vai e não peca mais. O nascido de novo não está sujeito mais a pecado deliberado. Ele tem um escape. Ele tem o escape pelo Espírito Santo de dizer não à tentação. Somos tentados todos os dias, queridos. Ser tentado não é pecado, mas somos inclinados pelo Espírito Santo a dizer não. Esse é o escape, a escolha de não pecar. Mas nós somos pecadores, vamos continuar pecando, mas pecados que são acidentais. Vamos pecar todos os dias. Pecamos na nossa ira, pecamos no nosso pensamento, mas o Espírito Santo traz aquele desconforto. Uma palavra que ofendemos alguém, nós vamos lá e pedimos perdão, porque isso que o Evangelho faz com o nascido de novo. E enquanto não resolvemos aquilo que está pendente, não há paz no nosso coração, somos privados da graça. E assim acontece com o coração daquele que nasceu de novo, que conhece o Evangelho de Cristo. Mas aquele que sente folguedo, satisfação ao pecar, pecado deliberado, seja qual for, né? A gente dá nome ao pecado, mas pecado é qualquer coisa que eu faço fora da vontade de Deus. Mas ainda assim é bom dar nome aos bois, porque a gente está esquecendo o que é pecado. Pecado está se tornando subjetivo. Fornicação para mim não é pecado. Pode ser. Tem pastores que defendem o sexo antes do casamento sem problema nenhum. Pecado está virando relativo, subjetivo? Não, queridos. Pecado vai ser sempre pecado. As obras da carne estão aqui em Gálatas 5. Adultério é pecado. Fornicação é pecado. Mentira é pecado. Fofoca é pecado. Orgulho é pecado. Sonegar imposto é pecado. Saber o bem que tem que fazer e não faz é pecado também. Contenda entre os irmãos, Deus odeia. É pecado. Odiar o seu irmão, não perdoar, não pedir perdão, não ter misericórdia. Práticas homossexuais é pecado. Idolatria é pecado. Idolatria, querida, é qualquer coisa que tem potencial para ser um ídolo no seu coração. Marido pode virar ídolo, mulher, filho, dinheiro, ministério, corpo. Qualquer coisa pode virar um ídolo no coração, quando Cristo não é suficiente para você. Ou quando você deseja algo demasiadamente e se pensar em perder aquilo, parece que vai morrer. É idolatria, é pecado. Enfim, qualquer coisa que não provém da fé em Cristo é pecado. Porque a fé que nos salva, a fé que Deus nos deu no nosso coração, Ele nos salvou pela graça, mas a fé pela misericórdia, Ele colocou fé no nosso coração para nos transformar. Para nos transformar, mas não é da noite para o dia não, queridos. Não é da noite para o dia não. Eu fui e sou um vaso estragado, que quebra e Deus vai e faz de novo. E Deus não desiste não, ainda bem que a gente é de barro. Eu fui um vaso muito estragado. Quebrei muito nas mãos do Senhor. Rejeitei muito a chamada, o projeto. Quantas vezes quebrou? Quantas vezes traí Jesus? A igreja tem feito isso com Jesus. Quando o neoliberalismo, o pragmatismo, vou dizer uma coisa, a gente se cala aonde a Bíblia cala. Paulo fala para não acrescentar nada que está escrito. E o pragmatismo tem feito isso com a igreja.
inventado um monte de coisa, um monte de entretenimento, muitas invenções mesmo para encher a igreja. Mas não está na Bíblia, queridos. Deus não mandou fazer isso. Evangelho pragmático. Ah, deu certo, encheu a igreja. Encheu de quê? Encheu de quê? Tem enchido mesmo. O número de evangélicos do Brasil está crescendo. E isso reflete o quê? O que denuncia isso? Olha a nossa nação. Se fosse de conversões mesmo, se fosse evangélicos nascendo de novo, que coisa maravilhosa estaria essa nação. Está enchendo a igreja mesmo, mas de crentes não convertidos. Evangélicos que não nasceram de novo. E o falso evangelho não vai produzir discípulos verdadeiros. Não tem como, querido. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Palavra, pregação, mensagem da cruz, Cristo crucificado, arrependimento, confissão de pecado. Temos que pregar contra o pecado. Temos que pregar a ira de Deus. Temos que pregar o céu, mas temos que pregar o inferno também. Ele é real, ele existe. Abrindo parênteses aqui. Uma vez recebi um áudio, um irmão muito humilde. Muito humilde, eu tenho contado isso em algumas igrejas. E esse áudio ele conta que o Senhor o tomou em uma visão. E era de madrugada. E nessa visão ele estava sobre as casas dos crentes. Ele via casas dos crentes, milhares de crentes. E o Senhor destelhou essas casas. E nessa visão o Senhor perguntou: filho, o que você vê? Ele responde: eu vejo os crentes dormindo, pai. Eles estão dormindo. Filho, olha novamente. O que você vê? Pai, é madrugada, pai. Os crentes estão dormindo. Filho, eles estão mortos. Eles estão mortos. E eu tenho livrado eles todos os dias da morte. Todos os dias eu tenho livrado eles da morte por amor, por misericórdia. Até que eles venham nascer novamente. Até que eles venham nascer de novo. Quantos crentes na igreja? Como inimigo, eu tenho que mazela do diabo, eu tenho visto nas igrejas, mantendo os crentes na igreja, sem ser nascido de novo, sem ser convertido, sem ser transformado. Por isso não se assuste, queridos, quando você vê que um evangélico deu cano no outro, que o evangélico mentiu para o outro, que o evangélico fez alguma coisa errada, horrível. Não se assustem com isso. Há uma igreja enorme de crentes não convertidos, que envergonham o evangelho de Cristo. Mas no meio dessa lambança tem uma igreja de Cristo, uma noiva, lavada, remida pelo sangue de Cristo Jesus, que não se contamina, que não suja as suas vestes nessa lama. E essa noiva está marchando. E Cristo tem despertado cada vez mais a igreja dele nessa última hora. Que você seja destes que estejam no corpo de Cristo, com os olhos bem atentos. E de repente naquela visão, na mesma visão, o Senhor mostra para aquele irmão uma fila de milhares de crentes. E aqueles milhares de crentes estavam andando rumo ao inferno. Uma coisa terrível, igreja. Essa visão, esse áudio, ele veio ao encontro dos nossos corações, no meio do Alisson, para nos trazer força para continuar. Porque eu questionei a Deus também o nosso chamado. Por que não estamos pregando para um povo que não conhece o Senhor? Por que o Senhor tem que nos dar para pregar para crente, meu Deus? Por que temos que pregar para crente? Crente ouve uma vez, ouve duas vezes, 3, 4, 5. Dura serviço. Aí o Senhor vai e me revela isso, que Ele ama a igreja dele, esses crentes não convertidos, que Deus tem dado livramento todos os dias, até que ouça a palavra e a palavra venha e entre o coração. Nós temos feito isso com Jesus, queridos, nessa hora. O tradicionalismo, quantos religiosos amam a tradição, amam a placa, amam a doutrina, amam o uso e costume, mas não amam a Cristo. São da igreja a vida inteira, mas não são de Cristo. Terrível.
Tradicionalismo também é terrível. Nicodemos, então, na sua tentativa de tentar mudar Jesus, quem sabe uma conversa à noite, Jesus não ia mudar aqueles trajes, parar de andar com aqueles publicanos, aquelas pessoas sujas, aqueles proscritos da sociedade, os leprosos. Poxa, um homem tão bom, mestre. Ele foi tentar mudar Jesus. É o que a religião tem feito. E Jesus olhou bem para ele, um homem, gente, impecável, príncipe dos judeus, impecável. Jesus está nem aí para elogio, não. Ele virou para ele e falou assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Como assim? O homem era tão obediente, gente. O homem não faltava culto. O homem conhecia a Torá toda. O homem era dedicado. O homem guardava tudo. O homem era obediente. É para vocês verem. Que coisa linda o novo nascimento. Jesus nos conhece por dentro. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Então Nicodemos fala para ele: mas como nascer de novo? Como pode? Não pode. Ou seja, como assim tem que nascer de novo? Se eu não posso fazer eu nascer de novo, então isso não pode acontecer, porque eu tenho que participar da minha salvação, você entende? Eu tenho que ser salvo por mim mesmo. Eu tenho que fazer as obras. Eu me justifico pelo aquilo que eu faço na minha religião. Então não pode ser do jeito que você está fazendo. Eu não participei. Quando a minha mãe me gerou, eu não participei, então não tem como nascer de novo. Não, Nicodemos, você não está entendendo. Para você ver o reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito Santo. Não é uma obra sua, não é você quem faz. A água é a palavra que faz isso. A água lava as nossas consciências, fere a nossa alma, rasga a nossa mente. É assim que acontece no novo nascimento, dói. E somos gerados pelo Espírito Santo de Deus, mas não temos participação nenhuma nisso. Novo nascimento, regeneração, a mesma coisa. É quando as minhas inclinações, as inclinações da minha alma são mudadas. Agora eu estou inclinado ao Espírito Santo. Agora eu serei como um vento que sopra, não sabe para onde vai e nem de onde vem. Assim é o nascido de Deus. A vida dele não pertence mais a ele. Ele não tem mais autonomia da sua vida. Agora ele tem um dono. Se eu chamo o Senhor de Senhor, eu tenho que entender que a minha vida não me pertence mais. Então não chame mais Senhor. Jesus disse isso: me chamais Senhor, Senhor, mas não obedeceis às minhas palavras. Senhor é dono de tudo que é seu, da sua vida. Agora você está inclinado não mais à carne, agora você está inclinado ao Espírito de Deus. Agora não mais às obras da carne, ainda que a nossa natureza pecaminosa existe em nós. É por isso que a nossa guerra é todo dia. A nossa luta contra nós mesmos, a nossa luta para não cair, a nossa luta para fugir. Essa guerra, esse combate, querido, é o bom combate. Esse é o bom combate. Quantas pessoas estão enlaçadas, presas, cativas ao pecado? Crentes. Deixa eu contar aqui algumas histórias, eu posso contar. Eu estou autorizado a contar pelas pessoas que vêm até a gente. Algo assim muito interessante que Deus fez conosco nesse vale, porque nós temos andado com pessoas de todo o Brasil, e essas pessoas vão despertando para o Evangelho verdadeiro e vão trazendo para nós as experiências delas com Deus. Essa moça casada, crente, uma vez ela estava na igreja procurando um emprego, e uma porta de emprego se abriu para ela. O marido trabalhava, e naquele dia o Senhor usou um homem, um servo dele naquela igreja, e disse: não entre por essa porta.
não entre por essa porta. Ela não ouviu, ela aceitou aquele emprego. Naquele emprego, a inclinação dela para ganhar dinheiro ficou muito aguçada. Ela viu que se continuasse a mentir nas vendas, ela ganharia muito dinheiro. Ela ganhou muito dinheiro. Ela começou a fazer amizades com pessoas totalmente carnais, pessoas promíscuas, e um abismo puxa o outro. 15 dias o marido estava em casa, era crente, a esposa dedicada. 15 dias o marido viajando, era a mulher promíscua. Resumindo, aquela mulher desceu o poço mais fundo que vocês imaginarem, porque um abismo puxa o outro. No final, aquela mulher, aquela menina, ela estava já tão presa ao pecado, queridos, que para que ela acordasse, foi uma intervenção divina. Crente, uma madrugada, Deus levou aquela moça a abrir o seu computador e ouvir em YouTube uma mensagem do David Wilkerson sobre novo nascimento. Aquela mensagem entrou no coração, na mente daquela menina, como uma faca, uma espada de 2 fios, porque é assim que a palavra faz, é assim que a palavra é. Diz ela que doeu. Maristela, o novo nascimento doeu, porque quando os meus olhos foram abertos, eu vi o lamaçal que eu estava. Queridos, ela compartilhou com a gente a vida que ela levava. Ela chegou a swing, ela chegou às coisas mais perversas. Ela desceu, ela perdeu o freio. Romanos 1, perdeu o freio. E naquela madrugada, o Espírito de Deus converteu o coração dela, tirou a venda dos olhos dela, e ela pôde ver a vida miserável de pecado que ela estava nele. E sabe o que o novo nascimento faz, querido? Regenera, transforma. Ele entra num processo de transformação. Somos transformados de glória em glória, até chegar à imagem de Cristo Jesus. O padrão do Evangelho é Cristo. O padrão do Evangelho é sermos como Cristo, é sermos Cristo no nosso contexto de vida. Exalar o bom cheiro dele, sermos como Ele, fazermos o que Ele fez na cruz. Tomar a cruz é fazer o que Ele fez na cruz. Amar, perdoar, servir, dar outra face, sofrer o dano. Ele nos deu autoridade para perdoar todos que nos ofendem. Ele nos deu autoridade para amar os nossos inimigos. Ele nos deu autoridade para abrir mão dos nossos direitos, por amor ao Evangelho, por amor ao reino de Deus. E nascer de novo é isso. Nascer de novo muda o caráter. Nascer de novo faz o regenerado confessar os seus pecados. Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O Evangelho é uma coisa só. João Batista aponta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é Evangelho. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem metodologia. Apóstolo Pedro, agora convertido, a primeira pregação: arrependei-vos, convertei-vos, confessai os vossos pecados, para que venham sobre vós tempos de refrigério. Isso é Evangelho. Ela fez isso. Ela fez isso. Ela traiu o marido, ela feriu a sua carne. Era a sua carne, era um só. Maristela, eu sabia que eu poderia sofrer as consequências, mas eu confessei tudo para o meu marido. Eu não escondi nada dele. Eu tirei das mãos de Satanás toda a legalidade que eu dei da minha vida. Eu estava preparada para que ele divorciasse, para que ele não me perdoasse. Eu estava preparada pelas consequências, para sofrer todo o dano, mas eu queria estar livre, porque eu nasci de novo.
Queridos, Deus fez uma obra maravilhosa. Aquele homem ouviu tudo. Imagina. Ele chorou, ele chorou, ele chorou. No final ele abraçou aquela mulher e disse: eu te amo. Sabe o que é pior do que uma traição? É a mentira. É a mentira descoberta lá na frente. Queremos ocultar. Nada que nós enterramos vivo vai morrer, queridos. Tudo que se enterra vivo não morre. E o que está vivo tem poder sobre nós, sim. Tem poder sobre nós. Quantas vezes tem que aconselhar mulheres, e eu e as aconselhando homens que traíram, e acham que mentindo e omitindo vai ficar tudo bem. Não, queridos. Lucas 12, no verso 2: tudo que está oculto, tudo que está encoberto virá à luz. Virá à luz. Essa é uma questão de fé. Confessar o seu pecado para você ser curada, ser sarado. Isso é evangelho, queridos. Isso é evangelho. Limpa tua alma, limpa teu coração. Deus tem vida para você em abundância, vida plena. Ele é abençoador daqueles que o obedecem, daqueles que vivem o seu evangelho. Isso é nascer de novo, queridos. Nicodemos não estava entendendo nada daquilo. Aquilo é difícil demais para ele. A mente humana não consegue entender isso. Só pelo Espírito de Deus. É loucura. É loucura. Mas o Senhor Jesus, Ele vai aqui dar um exemplo maravilhoso. Nós estamos quase encerrando. Ele vai dizer, Ele vai lembrar das sombras, né? Relatado, acho que em Números 21. A serpente no deserto. O povo era tão teimoso. Aquele povo era tão obstinado. Aquele povo desobedecia tanto a Deus, que por amor Deus tinha que corrigir aquele povo. Por amor Deus tinha que trazer disciplina àquele povo, várias vezes. E uma das vezes Deus mandou serpentes abrasadoras para morder aquelas pessoas. E o veneno fez com que muitos israelitas morressem no deserto. Quando chegou um momento que eles não estavam mais suportando aquela prova, eles recorreram a Moisés e clamaram a Moisés para que Moisés clamasse a Deus. Eles estavam arrependidos. Eles voltaram para Deus e que Moisés clamasse a Deus, que os livrasse daquele veneno, que os livrasse daquela condenação, que os livrasse daquela morte. E Deus mandou que Moisés levantasse uma haste com uma serpente bem alta, de bronze. Assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. A velha serpente, Satanás, o pecado que nos separou de Deus, estava sob Cristo. Tudo que aconteceu, queridos, a história, o Antigo Testamento, a sombra das coisas que viriam, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para o plano da redenção. Por isso nós não podemos pegar as coisas do Antigo Testamento e trazer para a igreja. Os elementos do Antigo Testamento, as leis cerimoniais. Quantas igrejas estão se tornando judaizantes? Deus não permitiu isso. Jesus cumpriu toda a lei e aboliu a lei nele, para que a lei se cumprisse numa coisa só: amar a Deus e ao seu próximo. Assim você verá a vida eterna. Assim você viverá a vida eterna. Então, Nicodemos, se você olhar para a cruz, o Filho do Homem vai estar nela. O pecado vai estar sobre ele. Toda a transgressão, o cálice da ira vai ser derramado todo sobre o Filho do Homem. Mas lá está a sua cura. Lá está a sua cura. Aqueles israelitas, quando eles olhavam para aquela serpente do deserto, o veneno não tinha mais poder sobre eles. Assim é o veneno do pecado em nós. Assim o pecado fez conosco, nos envenenou e nos condenou à morte eterna. Jesus está falando que aquele que não crê não vai ser condenado, não, ele já está condenado. Mas aquele que crê terá a vida eterna. Assim como lá no deserto, nós neste vale, neste deserto, Jesus nos aponta a cruz. O que Ele fez na cruz por nós. Lá está a cura.
a cura dessa doença, a cura do veneno. Basta que nós possamos olhar para a cruz e entregar as nossas vidas a Cristo, inclinar o nosso coração para Ele. Senhor, eu quero o novo nascimento. Senhor, inclina o meu coração para Ti, inclina as minhas emoções, transforma a minha mente, me faz de novo, Senhor, me faz ser nova criatura. É o Senhor que vai fazer, querido. Não é o seu dinheiro, não é o seu bom comportamento, não é a sua agenda de culto. Vocês estão entendendo isso? É Cristo. Só tem uma coisa que Deus nos pede na palavra: filho meu, dai-me o teu coração. Só isso que Ele te pede. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fala com o Senhor nessa hora. Ele tem revelado a você nessa noite o plano da redenção, através da mensagem da cruz. É necessário nascer de novo, queridos. É necessário nascer de novo. Chega desse evangelho de dupla face. Chega desse evangelho de aparência. Esse evangelho de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Chega. Vamos parar de nos esconder. Onde o Espírito Santo está, a liberdade para tirarmos o véu, a liberdade para sermos quem somos, até que Deus nos transforme à imagem do seu Filho. É um processo, queridos. Nesse processo você vai cair, nesse processo você vai derrapar, mas o Senhor vai te pôr de pé. Ele não vai te deixar prostrado. É o processo da salvação. Aguenta firme, mas entre nele. Inclina, abre o teu coração hoje ao Senhor, para que o Senhor faça de você uma nova vida, para que você possa nascer de novo e ser a imagem de Cristo. Os irmãos vão ministrar um louvor. Deixa Deus falar o teu coração, continuar falando no teu coração, que o Senhor possa trazer cura ao teu coração nessa noite.